Glória a Deus. Toda a terra confessará que Jesus é o Senhor. Amém? Aleluia. Meus amados irmãos, o irmão ou irmã tem um testemunho para estar contando nessa noite. Glória a Deus. Quantos irmãos pensam? Nós tivemos na igreja sede hoje uma grande reunião de obreiros, reunião mensal de todos os obreiros geral, né? Daqui da congregação, mais alguém teve, além do irmão Diácono Robson? Tem mais alguém? Não. Teve alguns irmãos que justificaram a ausência, a maioria não justificou, mas quero dizer aos irmãos que foi uma reunião muito abençoada. Eu até pensei que tivesse sido transmitido o culto, que eu mesmo queria, apesar de estar lá, eu queria ouvir aquela mensagem pelo menos mais umas 10 vezes, aprender com a palavra de Deus. O pastor Renato, que esteve ali pregando, é um homem abençoado, 53 anos de idade, já escreveu 48 livros, e irmão, é uma bênção, é uma bagagem muito grande. Hoje escolheu um tema lá que foi de Deus, veio de encontro a nós. Eu não tenho memória muito boa para guardar, por isso que eu queria ouvir mais umas 10 vezes. O Robson esteve lá, tem uma memória boa, fresca, e ele, com certeza, no decorrer dos dias aqui, ele vai estar soltando até mesmo as frases que nós ouvimos ali hoje, aquela mensagem: que alimento, que maná do céu. Uma coisa que, verdadeiramente, irmãos, é essa hora que eu olho atrás e falo assim: meu Deus, essa mensagem não é só para mim. Não é uma mensagem que verdadeiramente vem falar assim, quando é exortação, quando é uma mensagem que vem para correção, aí a gente fala assim: olha, o irmão fulano deveria estar aqui para ouvir essa mensagem. Mas é quando uma coisa boa, para a gente aprender, um aprendizado, a gente ter uma mudança de vida, sair diferente daquilo que nós entramos, é uma mensagem para toda a igreja. E a gente, como corpo de Cristo, a gente gostaria verdadeiramente, né, que todos nós pudéssemos alimentar nesse dia tão especial que foi o Dia das Mães, estar ali alimentando desse maná. Então, quem não vai acaba perdendo, né? Ou deixa de ganhar. Uma das duas coisas acontece. Mas eu louvo a Deus que nós estivemos ali, e o nosso pastor nos passou também algumas orientações concernente o que Deus tem colocado no coração dele. Como nós já sabemos, né, faz parte da agenda da nossa igreja, a nossa ceia ela é oficial no terceiro domingo de cada mês, né? A partir desse ano, como já foi informado, seria ou será no terceiro domingo. Como a nossa festividade vai cair no terceiro domingo, nós antecipamos para hoje. Mas o nosso pastor passou para a gente a orientação que Deus colocou no coração dele, para que nós tivéssemos pelo menos 40 minutos de oração na igreja essa semana, a semana da ceia. A partir deste mês, todo mês, nós vamos ter pelo menos 40 minutos, pastor. E o ensaio? O ensaio vai acontecer desde que nós venhamos aqui e oramos 40 minutos de joelho. Então, após a oração, nós iremos estar assim, fazendo os ensaios, os trabalhos que procedem, até mesmo nos cultos, né? Então, o pastor ele pede para que a partir desse mês, a semana que antecede a ceia, nós vamos voltar aos primórdios. Quantos aqui lembram que a ceia, uns tempos atrás, na semana da ceia, nós tivemos uma semana de oração? Os irmãos, alguém lembra? Então nós vamos voltar com essa prática, uma boa prática. A gente está orando, buscando a presença do Senhor. Mas como nós antecipamos a nossa ceia, nós temos motivo também para que nós possamos orar. Como a nossa igreja está ainda finalizando as reformas, vamos precisar daqui segunda, terça e quarta, preparando para nossas atividades. Então, neste mês, nós não vamos orar aqui na igreja 40 minutos. Mas cada irmão possa estar tirando 40 minutos, no mínimo, em casa e orando em favor da nossa festividade. Como nós falamos semana passada, não sei se todos os irmãos tiveram acesso, que nem todos também dão um ok lá, né? Quando o pastor coloca alguma coisa no grupo, os irmãos, secretários, os irmãos, por gentileza, a resposta vem muito pouca para a gente. Vai lá e dá um ok, amém, para a gente saber que os irmãos estão cientes, porque, na verdade, nós colocamos no grupo da igreja, tiramos muitas coisas, muitas informações, que às vezes a gente coloca uma informação importante, então vamos lá, coloca uma outra coisa, e isso confunde.
E muitos irmãos até deixam de participar do grupo por causa de muitas informações que vêm, às vezes o celular não suporta, e os irmãos têm. Mas agora nós acabamos com esse problema aqui, no nosso grupo de WhatsApp, onde somente o pastor ou os administradores, as secretárias, colocam informação. Mas a gente fica alegre. Quando eu coloco informação, de vez em quando eu dou uma olhada, para ver se o irmão foi lá e deu um ok, amém. Passa o dia todo. Então, quer dizer, não aparece. As respostas são mínimas. Eu quero agradecer aos irmãos que têm dado ok, lá, e que continue assim. Faz parte, da boa administração. E a gente fica feliz quando o irmão está lá dando ok. Mesmo que, e outra, justifique, irmãos, culto de ceia. É um culto onde nós estamos aqui aproveitando que os irmãos estão em maior número, que normalmente a gente fala isso, é culto de ensinamento, Mas o culto de ceia também a gente usa uma parte do culto para estar instruindo, orientando os irmãos, para que os obreiros, principalmente, se faltar de um culto, se faltar, justifica. Pastor, eu não posso ir hoje. O irmão Tiago, já que o Tiago justificou, ele estava indo hoje na reunião, não pôde ir, perdeu o horário. Foi sincero, pastor, dormi, cansei, estava cansado. Eu não pude estar indo. E isso alegra a gente, Porque ele está justificando a sua ausência. Não está arrumando uma desculpa e está omitindo também. Está o pastor. Eu falei que iria, mas não foi possível. Então, que os irmãos peguem um exemplo. Façam isso. Tem Tiago, no obreiro da igreja, que não vem na ceia e não justifica, não vem nas reuniões. A igreja sede é uma reunião mensal. O pastor fala com a gente assim: pastor, não adianta você ou os pastores ficarem olhando para trás na hora que eu apresento a igreja Jardim Colônia. O pastor Eliel olha para trás, quando a pastora Mara ela fala glória alto para a igreja toda, representa, mas o dia que a Mara não está, eu estou sozinho. Eu olho para trás, aí o pastor fala: está querendo que algum anjo venha representar a igreja de Colônia? Você está sozinho. Então o pastor, ele pega pesado para a gente. Então por isso que eu estou orientando a igreja. Meus irmãos, por favor, porque eu sou, pela misericórdia do Senhor, estou como pastor, e eu represento vocês. Qual a justificativa quando o meu pastor me chamar no particular no final do culto? Pastor, por que os seus obreiros não vieram? Aí eu vou falar assim: olha, permita-me, Deleon é líder de missões. Ele não veio por causa desse motivo. A minha esposa não veio porque estava trabalhando. Jaconisa Márcia não veio, Jaconisa Carol. Eu vou ter a justificativa de um por um, que eu sei o nome dos meus obreiros. Agora, falou o pastor, o convite foi feito. Ninguém justificou. Ele vai falar: só isso que você veio para me apresentar? Eu falei assim: hoje sim. Pode ser que amanhã melhore, mas hoje o número de obreiros que veio aqui foi só eu e o irmão Diácono Robson. Para hoje é o que eu tenho. Então fica chato, fica ruim. Então eu quero orientar a igreja, irmãos, por favor, irmãos, ninguém é obrigado, não é obrigado. Eu sei que houve um dia especial, o Dia das Mães, um dia especial, mas o pastor falou, eu disse no mês passado: irmãos, vou fazer o possível para terminar o meio-dia. Terminou o meio-dia. Eu sei que a maioria das irmãs são os irmãos que preparam o almoço, desse dia especial. Então, a gente entende, a gente compreende, mas o que ele pediu? No mínimo você e mais 8. Eu coloquei o aviso lá. Apareceu uma Robson, com a justificativa de alguns, claro. Então, é o que eu estou falando com os irmãos, para que nós tenhamos uma melhora nesse sentido. Amém, irmãos? Independente se quem é o pastor que estiver aqui, surgiu uma convocação da nossa igreja sede, que é a nossa mãe. Hoje é o Dia das Mães. Qual o presente que nós demos à nossa igreja sede? Que é a nossa mãe. O maior presente é a presença, Então vamos esforçar um pouquinho. Nós já ficamos quarta-feira sem culto devido à nossa reforma. Ficamos sexta-feira sem culto devido à nossa reforma. Ficamos domingo passado sem escola dominical devido à nossa reforma. Não tivemos escola dominical hoje devido à reunião na igreja sede. E os irmãos não vão. Aí fica verdadeiramente difícil, E omitido. Então a partir de hoje, meus irmãos, se não puderem ir, eu sei, justifico: olha, pastor, não vou poder ir hoje. Realmente estou cansado. Eu vou ter a justificativa, pastor. Porque amanhã ou depois o pastor pode até mesmo, tem irmãos aqui em prova para ser consagrado na nossa igreja. O pastor pode chamar o irmão e falar: o pastor, você falou que tem urgência lá
para o departamento tal para ser consagrado. Cadê o obreiro que o senhor deu o nome aqui? Não está. E o senhor sabe por quê? Não houve cativa, com exceção do diácono Ediel, que viajou, ele me falou que estava viajando também. Então, irmãos, essa orientação está aceita em nome do Senhor Jesus. Eu sou chamado a atenção também, e é publicamente, né? Então, como nós estamos no culto de ceia, aqui nós estamos em casa, a maioria da casa, estou olhando aqui, poucos visitantes, então nós estamos com liberdade para estar falando nessa noite em nome do Senhor. O Marcos está aqui, a Elaine, são de casa também, são do nosso ministério, né? Os dois. Então, esse